E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu vou gravar um vídeo aqui hoje para vocês, pessoal, falando sobre viga de concreto armado e qual a importância da gente saber, né? Será que se eu colocar mais aço em uma viga de concreto armado, teoricamente ela ficaria mais segura? Então a resposta é não. Então, na medida que você vai colocando mais aço na sua viga, lógico que depende de projeto para projeto, mas basicamente quanto mais aço você coloca na sua viga, mais próximo ela se aproxima de uma ruptura. Então é estranho, né? Contra-intuitivo a gente falar dessa maneira, mas a gente tem que entender, pessoal, primeiramente, os materiais que compõem a viga. Então a gente trabalha com o concreto e trabalha com o aço. A junção desses dois materiais forma um concreto armado. Então saber como cada material desse se comporta a uma solicitação, a um carregamento, é muito importante e a gente vai entender isso. Então a gente tem o concreto e a gente tem o aço. O concreto, pessoal, é um material frágil. Então eu estou aplicando uma carga e ele de repente rompe sem aviso, ele não avisa que vai romper. E o aço, pessoal, ele é totalmente o contrário. Ele avisa muito antes de romper. Então, eu vou pegar essa borracha só para a gente entender e vamos imaginar que essa borracha seja o nosso vergalhão de aço. Então, obedecendo a nossa tensão deformação, o que isso quer dizer, pessoal? Para cada tensão aplicada, eu tenho uma deformação. Quando essa tensão e essa deformação ela está ali na lei de Hooke, a deformação ela é proporcional à tensão que você está aplicando. E a gente vai entender. Então, a gente tem o regime elástico e o regime plástico. Vou procurar não falar tão em termos técnicos para que todo mundo consiga entender. Então, eu peguei esse elástico. Vocês reparem que aqui ele está no tamanho natural. Eu vou aplicar uma carga lateral, uma carga de tração. Olha o que acontece com o meu material. Ele muda o formato, ele muda o tamanho com o carregamento que está sendo aplicado. Mas quando eu tiro o carregamento, ele volta ao seu tamanho inicial. Então, a gente diz que isso aqui é o regime elástico. Por quê? Porque eu estiquei o meu material, quando eu soltei, ele voltou do mesmo tamanho que era, sem alterar suas propriedades aqui. Agora, à medida que eu vou esticando o meu material e eu tiro o meu carregamento, certo? E ele não consegue voltar para o tamanho inicial, eu digo que esse material está no regime plástico. E isso acontece, pessoal, com a barra de concreto armado. Um vergalhão de aço. Quando ele é solicitado uma carga, ele estica, ele é tracionado, certo? E chega num ponto, você tira o carregamento e ele está ali de boa, certo? Quando você começa a carregar demais esse material, ele começa a esticar tanto que ele vai começar a escoar. Só que qual é a parte boa nisso aí, pessoal? É que o aço, ele avisa muito. Então você está ali olhando a viga para cima, você está vendo que a viga está trabalhando, está tracionando, abrindo aquelas fissuras, né? Micro fissuras, que é normal, porque o concreto, o aço está abrindo. Como o concreto ele está aqui moldando essa barra, então quando eu começar a tracionar essa barra, o que acontece com o concreto? Ele começa a tender a tracionar também. Só que o concreto ele não tem muita resistência à tração. Então ele começa a abrir essa fissura. Então, à medida que eu coloquei um carregamento e eu consigo deformar a minha viga, eu consigo ver que aquela viga está trabalhando. Agora, a partir do momento que eu começo a entupir a minha viga de aço ali na parte da armadura tracionada, então o que acontece? Quando eu começo a carregar, pessoal, essa viga, ela está tão cheia de aço que ela não vai deformar. Só que em contrapartida, eu tenho um concreto lá em cima resistindo a essa compressão. Só que o concreto, lembra que ele é um material frágil? Ele está ali comprimindo e o aço não está esticando. Então eu não estou vendo ali que a peça está trabalhando, mas ela está sendo carregada. De repente eu faço um projeto para uma coisa e alugo depois para uma academia, né? Um exemplo, começo a carregar essa viga. Vai chegar o momento que ele vai carregar tanto, e eu não vou conseguir ver que essa peça está sendo tracionada, porque tem tanto aço ali embaixo. O concreto ele vai comprimindo, até chegar um ponto que ele vai romper, porque ele é um material frágil. Ele não avisa quando ele vai romper, porque quando você não tem uma quantidade muito grande de aço, a sua viga foi dimensionada
para um projeto certinho, quando você começa a aplicar o carregamento, você vê que a viga está tracionando, o concreto ali está tracionando também, você vê que está tudo tranquilo. Quando você começa a carregar demais essa viga e ela começa a tracionar demais e começa a abrir uma fissura muito grande, você vê que tem alguma coisa errada. A viga te avisa que ela tá acontecendo alguma coisa ali, estão excedendo o carregamento e ela está avisando. Agora, quando eu coloco muito aço, eu não consigo ter esse aviso e eu posso ter a ruptura instantânea da minha estrutura. Então, nem sempre, pessoal, colocar muito aço numa viga quer dizer que é segurança. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Eu procurei não entrar muito no assunto em tensão, deformação, coeficiente angular, para não ficar um vídeo muito chato, para que todo mundo entenda. Então, é isso aí e até uma próxima.